Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados: Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje estou aqui com Gabriel Viana e Norton Lima. Tudo e aí, bem, saúdem gente? nossos telespectadores? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem você aí de casa que está nos assistindo? Às vezes nem está assistindo em casa, né? Tá assistindo pelo Tá próprio... triste? Tô cansado. Não, mas tá triste com o negócio do Ceará. Rapaz, fico chateado, né? É complicada a situação do Ceará. Explica, né, Gabriel. Flávio? Eu não entendo de futebol, quero saber. O Ceará perdeu ontem e aí Virada, só né? se complica. De virada, tava conseguindo um bom resultado. Até o empate fora de casa contra o Internacional era bom. E agora depende de outros resultados nessa rodada para não entrar na zona de rebaixamento. Inclusive, tem que torcer para o Fortaleza hoje, maior rival. Porque o Fortaleza enfrenta o Curitiba, que é o time que está na frente do Ceará. Então Olha aí. tem que torcer pro rival. Norton? Não, vamos aí, estamos cheios de assuntos aí, né? A pauta nacional. Aliás, está quase um repeteco, se você for prestar atenção, está quase um repeteco dos dois últimos programas, né? Deu uma. É como se tivesse assim um atoleiro, né? Essa semana ficou um negócio muito repetitivo do que já vem rolando há um bom tempo. Mas tem algumas informações novas, né? Sobretudo em relação a algumas projeções relativas à abstenção. E você acha que a partir de amanhã esse cenário tende a mudar, pensando em domingo? Acho que não. Não, né? Eu acho que já está mais ou menos assim. Vai ficar só essa tensão mesmo, né? As farmácias vendendo Rivotril a grande quantidade, né? Rivotril, Dramin, qual é o nome dos outros? Tem remédio para tudo. Diazepam? Tarja preta Vai ser o segundo turno tarja preta, né? É bom até colocar assim Self-service de Olha, tarja gostei, preta. Norton. Faz sentido. Segundo turno, tarja preta. Tem algumas coisas que estão ficando mais claras agora nessa reta final, porque sobrou espaço para se refletir. É porque os fatos em uma eleição, eles acontecem numa velocidade muito maior do que a gente consegue até às vezes digerir, né? Então tem muito fato que aconteceu que só agora está ficando claro. Eu acho que no programa de hoje a gente explica tenta explicar algumas coisas, né, do que está vindo, do que vai vir por aí e quais são esses desdobramentos todos, né? A percepção de uma maneira geral, eu acho que o país já mudou. A gente está vendo por exemplo, a correlação de forças do primeiro turno foram uma, né? A correlação de forças agora é outra. O Congresso já mudou. A quantidade de gente que vai tomar posse já é bem diferente do que você vai ter. E esse jogo todo vai ter muita gente que vai jogar vamos dizer assim, para manter os privilégios e essa turma continuar no poder, eles vão jogar muito com essa questão do Congresso. Eles acham que o Congresso pode ser cooptável e uma eventual vitória do Lula, né? E se acontecer o que muita gente já está prognosticando, essa reeleição do Bolsonaro, vai ser uma coisa muito forte, porque ele vai estar com maioria, o bloco de maioria fechado. Se for o Lula, vai ficar essa situação que a gente não sabe como é que vai ter, né? Tem problemas graves aí relacionados às fronteiras brasileiras, né? A Amazônia, como é que vai ficar a questão da Amazônia. O Lula tende a ser um pouco mais internacionalista. Inclusive, um dos nomes que a esquerda usava muito, que era internacional socialista, que tinha aquela coisa, né? A América Latina está toda muito complicada, né? E essa integração pan-americana, mas tem coisas que estão no curso da história que não adianta você tentar Explicar, Não, né? não adianta você tentar desviar. Você consegue desviar por um tempo, mas não consegue, porque tem uma constante, né? Um horizonte de bem-estar nacional, o povo brasileiro já tem isso na cabeça dele, ele já sabe mais ou menos o que ele quer. O povo brasileiro é muito pan-americano em todos os sentidos. Então, uma eventualidade de tentar segurar isso é uma coisa que vai ser contraproducente, né? Gabriel Viana, antes de começarmos valendo mesmo e antes de você dizer que dia
é hoje, né, dia de quê, eu já convido os nossos telespectadores a participarem, a mandarem sua mensagem no WhatsApp, opinando sobre tudo que nós vamos abordar aqui. Ó, Gabriel Viana já está com o telefone em mãos, o QR Code também vai já aparecer aqui na tela, para vocês acessarem as nossas redes, comentem lá nas publicações, participem de todas as formas possíveis, tanto no Instagram, como no YouTube, no Facebook. Só não mandem áudio, gente, pelo amor de Deus, porque não tem como a gente ouvir áudio. E ligação também é complicado, não se tem como atender ligação. Ouvir áudio e nem atender ligação no meio do programa. Mandem mensagem de texto e se identifiquem. Digam de onde é que vocês estão falando. É sempre um prazer a gente estar trazendo a sua participação aqui no Da Hora. E continuando, Gabriel, é dia de quê hoje? Olha, nessa quarta-feira, dia 27 de outubro, comemora-se o Dia do Engenheiro Agrícola, um profissional muito importante para a economia do nosso país. Dia também de conscientização sobre o gato preto. Inclusive, você sabia que na Itália, ouvir um espirro de gato é sinal de boa sorte? Hoje também é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes. Comemora-se também o Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra, Dia Mundial da Terapia Ocupacional, Dia Mundial de Oração pela Paz. Além desses, é celebrado também o Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Gabriel, na hora que você falou do gato preto, eu já estava aqui imaginando. Eu amo os gatinhos pretos, acho a coisa mais linda do mundo. E é lindo até eles espirrando. E nossa população tem um preconceito muito grande com o gato preto por conta do folclore, né? É superstição, né? E as pessoas ficam com isso enraizado, mas é interessante, inclusive, que se conscientizem que não faz mal nenhum. Creio que esse dia de hoje seja justamente pensando nisso, né? É, exatamente. E outro dia importante é pela paz, né? Me corrija se eu estiver errado, é dia mundial? Isso, de oração pela paz. Ah, oração pela paz. E se espirro de gato desse sorte, rapaz, eu estaria muito sortudo, porque eu tenho 3 lá em casa. Então... Gabriel, quem disse que você não é sortudo? Não. Agora que você começou a viver, ainda tem muita sorte para viver, né? Mais ainda. 3 gatos? 3 gatos. Tinha mais, mas um faleceu, idoso. Quantos anos? 18. Ou era 18 ou era 17. Um jovem adulto, né? É, um idoso. Um idoso para os gatos. Os gatos tiram as energias negativas da terra. Minha mãe acredita muito nisso. Fala que os gatos e as plantas também. Ah, eu também sou dessas. Mas, seguindo aqui, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, denuncia crime eleitoral cometido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Deixaram de ser veiculadas 154 mil inserções de rádio do candidato Jair Bolsonaro. O servidor exonerado informou falhas no sistema de fiscalização do TSE. Vocês agora, que ficaram impressionados com o número de 118 inserções de rádio a menos do segundo turno. Eu quero dizer a vocês que após as auditorias que foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, que era o número de manhã apenas na região Nordeste, de uma semana, hoje foi protocolado de manhã de 7 a 14. E agora já estamos com as datas de 7 a 21. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154.085 inserções de rádio. O responsável pelas inserções foi demitido do TSE. O servidor exonerado informou falhas no sistema de fiscalização do TSE. A declaração foi feita em depoimento na Polícia Federal. Alexandre Gomes Machado também alegou abuso de autoridade. Em depoimento, o servidor falou de falha no sistema. O funcionário responsável por inserções foi demitido do TSE. Alexandre Gomes Machado era lotado na Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Machado enviava inserções da campanha presidencial para emissoras de rádio e TV. O servidor foi exonerado por acusação de práticas de assédio moral. A demissão ocorreu após a denúncia do ministro Fábio Faria de desequilíbrio na eleição presidencial. E após a exoneração, o ex-assessor deu entrevista e fala em cortina de fumaça. Na manhã desta quarta, Machado, que foi exonerado na noite de terça-feira do cargo de assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência do TSE,
disse em entrevista que estão tentando criar uma cortina de fumaça sobre a exoneração ocorrida horas após a campanha do candidato Jair Bolsonaro protocolar uma petição para sustentar a denúncia de que há discrepâncias entre as inserções publicitárias das duas campanhas. A prioridade a um determinado candidato e a exoneração do servidor do TSE. A gente tem mais detalhes sobre isso, vamos conferir. O ponto central é a denúncia de que emissoras de rádio deram prioridade à propaganda de Lula nas rádios em detrimento à propaganda de Bolsonaro. Corrobora com a denúncia a exoneração do servidor do TSE Alexandre Gomes Machado, que trabalhava na coordenação do pool de emissoras. Em depoimento na Polícia Federal, Alexandre Gomes declarou que desde 2018 sempre alertava o TSE sobre falhas na fiscalização das inserções. A princípio, o STF negou a denúncia, chamando o relatório apresentado pela campanha de Bolsonaro de apócrifo. E depois declarou que o servidor que coordenava o pool de emissoras foi exonerado por assédio moral. Alexandre de Moraes nega a investigação sobre o caso. Veja detalhes. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, monocraticamente encerrou investigações acerca da denúncia de diminuição de inserções da campanha de Jair Bolsonaro em rádios pelo Brasil. E foi além. Determinou a abertura de procedimento contra o denunciante por, segundo ele, tumultuar o segundo turno. Veja detalhes da negativa de Alexandre de Moraes. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou o pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro para investigar irregularidades em inserções eleitorais por emissoras de rádio. E na mesma decisão, Moraes aciona o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras, para apurar um possível cometimento de crime eleitoral com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito por parte da campanha de Bolsonaro. Aciona a Corregedoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidade no uso do fundo partidário para a contratação de uma auditoria que embasou as denúncias, determina o envio do caso para o Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura a atuação de uma suposta milícia digital que atenta contra a democracia. Bolsonaro fala sobre o prazo de entrega das provas solicitadas, além de criticar a determinação de Moraes. Segundo Bolsonaro, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, recebeu as provas dentro do tempo solicitado e surpreendeu a campanha ao determinar que a Corregedoria Geral Eleitoral apure se houve uso irregular do fundo partidário para pagar o estudo que aponta o corte das inserções. Bolsonaro também criticou a determinação de Moraes de juntar a decisão desta quarta-feira ao inquérito das milícias digitais no STF, que apura a suposta existência de grupos organizados para desestabilizar instituições democráticas. Bolsonaro atribui ao PT a falta de fiscalização do TSE no escândalo das inserções não veiculadas. Aí tem dedo do PT. Coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. E no Twitter tem muitas manifestações em relação a isso. Uma delas você pode ver agora na tela. Gabriel? 22% de desconto é com TSE, Fusca adesivado é com TSE, outdoor é com TSE, documentário, idem, chamar de ladrão também, opinião na internet também. Aí ele critica e diz que propaganda política na rádio não é com o TSE. Norton? Eu acho que essa frase do como é o nome dele? Ele Joaquim Teixeira. Joaquim Teixeira, que é uma figura que é... É um fake, né? É um fake. Mas é um personagem, virou um personagem anônimo, assim. Ele diz umas frases bem reais, incisivas. Assim, né? Eu acho até que eu sei quem é, acho que é o Goiaba, o Rui Goiaba, que a gente chamava ele. Acho que ele faz esse personagem. Quem? Perdão, não ouvi. Era um cara que fazia as manchetes da Folha de São Paulo. Ele fazia a primeira página da Folha de São Paulo. É uma figura de lá de São Paulo. Mas olha, observe toda
essa pancadaria que teve aí. Tudo, né? Tudo, até agora o STF se metia em tudo. Nessa hora das inserções, sem entrar no mérito, porque esse mérito não vai ser julgado, né? Então a gente não pode falar, vai ficar nessa opinião, um fala uma coisa, fala outra, até porque não tem nenhuma ordem no sentido da gente proibido comentar esse assunto. É um assunto que não está proibido, pelo menos por enquanto, da gente falar, né, das inserções. Então, ó, veja bem, você tem a empresa lá que faz essa medição. Você teve o relatório que foi entregue para o ministro. O ministro Alexandre de Moraes chegou a falar que isso era um relatório apócrifo, né? Ele foi entregue o relatório que não era apócrifo. Tinha apócrifo, tinha o nome da empresa lá, que é Analytics de Santa Catarina, de Florianópolis. Bom lembrar que Florianópolis ele é o nosso Vale do Silício, né? São mais de 600 empresas de TI naquela região lá. Então eles têm expertise nessa coisa, eles sabem o que estão falando. Então, isso deveria ser considerado. Aí você diz assim, não, a fiscalização, a entender que o tribunal está correto, que a fiscalização cabe aos partidos. Bom, mas se foi feita a queixa, né? A queixa não era no sentido da fiscalização, os partidos fiscalizaram e entregaram para o ministro, né? E aí o ministro se recusa a fiscalizar. E isso é um dos problemas que não é de hoje, que estão se acumulando dentro do tribunal, né? Porque o tribunal é o gestor da eleição, ele é o fiscal da eleição e ele, ao mesmo tempo, também é o juiz da eleição. Quer dizer, se o gestor erra e eu sou candidato e eu entro pedindo uma explicação, aí o gestor da eleição sai, troca de roupa, veste a toga, né, e vai julgar o mesmo erro que ele cometeu, em tese, né? Então, você não tem, na verdade, um processo onde é aquela história, a garantia sou idiota, né? Então, você tem que acreditar no que ele está falando. E vamos por aí. Isso foi mais ou menos em síntese, a conversa do Bolsonaro ontem com as Forças Armadas, né? Ele reuniu todo o alto comando e eles conversaram nesse sentido. E eles chegaram a essa conclusão. Eles disseram, bom, vamos ver se vocês estão dizendo se as pesquisas estão indicando, né? Se os indicativos de pesquisa que vocês têm internos do governo, né, é que a reeleição está próxima. Então, não tem por que a gente fazer um processo agora, porque se falou também ontem em adiar as eleições e tal. O prejuízo foi provocado. Você já tem aí na rede circulando os drives com as quantidades de sessões que foram tomadas. Tem, inclusive, as rádios de Fortaleza todas, dá para você ver tudo lá, quantas foram veiculadas, quantas não foram veiculadas de um candidato ou de outro candidato, né? Agora, não tem sentido, na véspera, acontecer um problema desse. Quer dizer, o cara demitido, parece que ele era jornalista também do Correio Brasiliense, é o boato que circula, que ele teria sido demitido do Correio Brasiliense porque cometeu um erro de primeira página também, não sei o que, essas coisas todas, né? Tipo, fez um estardalhaço, deu uma manchete fantasiosa, como se comenta, né? Esse Alexandre Gomes Machado, que é esse servidor que trabalhava na coordenação do pool de emissoras, né, que receberia tudo isso. No artigo 65 da resolução 23.610, eu não sou advogado, mas eu decorei porque tem que ser preciso isso aí. É dito lá que essa questão toda passa pelo mapa da mídia, pelo mapa de mídia que os partidos enviam e que os partidos enviam esse mapa de mídia tem que ser seguido e a partir dessa plataforma que está lá no TSE, as emissoras baixam esses arquivos para poder colocar, né? Aí essa fiscalização, o que o rapaz reclamou, esse Alexandre Gomes Machado, que ele reclamou, segundo ele já tem reclamado desde 2018 e desde então sempre, né? Ele fala que não existia dentro do tribunal um mecanismo que permitisse a fiscalização dessas inserções. Então o ponto central é esse. O tribunal não tem um mecanismo de fiscalização das coisas que de maneira geral, é ele que coordena, tá? Que é ele que controla, ele que diz como é que tem que ser a propaganda, ele que regulamenta a propaganda, ele que regula, ele é que distribui, a distribuição de tempo, que eu falo na mídia, né? E tudo mais. Então, se você tem lá no artigo 10, no parágrafo 10 desse artigo 65 dessa resolução, você tem dizendo que você pode fazer envio por mídia digital, né? Você pode enviar você pode fazer a distribuição
É por internet, né? Você não precisa fazer fisicamente, ir de porta em porta e entregar. Né? Então, essa é uma questão que está aí. É uma questão que a gente não vai saber, porque ela foi engavetada. Assim também como a gente teve a mesma questão relacionada aos institutos de pesquisa do primeiro turno. Não, o CAD pediu, né, para saber se tinha pool ou se tinha cartel. Não foi, isso foi negado. Aí era para investigar os 3 principais institutos, né? E isso também foi quer dizer, essa coisa foi abortada. No começo, o tribunal falou uma coisa e depois disse outra completamente diferente, né? Você tem já, assim, grandes jornalistas, decanos do jornalismo brasileiro, assim, que tem muita ligação já com... Não é a história de hoje, não, pessoal. Pessoal que tem sangue, de combatia a escravatura no Brasil. Você tem esses caras hoje, essas vozes quase que solitárias, né, no deserto, pregando no deserto, falando essas coisas que não pode essa coisa acontecer. Porque, de certa maneira, você está vendo um movimento do mainstream. O mainstream que a gente chama é quem comanda essas correntes de pensamento e que está... que está por trás, o pensamento que prepondera, o pensamento que impera, né? O pensamento que domina, entende? Essa turma está tentando mesmo, a gente está vendo, isso é uma coisa muito clara, e a TV União sempre foi uma TV, né? A Rede União sempre foi uma rede anti-mainstream, né? Por isso que a gente tem essa liberdade de falar, né? Junto com o nosso grande Bardavil. Então, esse é o ponto central. Você tem realmente um movimento para manter esse sistema. Tá? Isso é uma coisa que a gente está vendo. Isso aí não tem como negar. Você vai dizer assim, você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Lula, nós estamos com problemas gravíssimos aí, na própria votação. Você veja aí, ó, quando você pega pelo total de votos, 156 milhões de votos no Brasil que nós tivemos, 50% disso é 76 mil votos. É isso? 156, 70 para dizer que a maioria absoluta. 78 milhões. Dá tudo isso. Dá então, mais ou menos isso. Então, metade de 156 é 78. Pois é. Nós não estamos falando de nenhum candidato que esteja nesse patamar de voto. Porque o Lula teve o quê? 57. Né? 57 mil votos. Milhões. Bilhões de votos, 57 milhões de votos no primeiro turno. E o Bolsonaro teve 52, 50, são uma diferença de 6 milhões de votos entre eles. Né? Nós estamos falando, em termos de valores totais, de um Lula com 36% dos votos do Brasil. Ainda é muito pouco, tá, pessoal? Isso é muito pouco. Isso vai gerar, queira ou não queira, uma crise de representatividade, e seja Lula, seja Bolsonaro. É isso que a gente está vendo. Então. Eu acho que a população, ao se abster em quase 25%, que é a expectativa de domingo, ela passa um recado. Mas é muito grande. Para os dois. A gente aqui não está falando de um ou de outro. Nós estamos falando de um... Que, na verdade, se você jogar para o universo total de 156 milhões de eleitores, nós não vamos ter essa maioria de 50% dos votos mais um. Sim. Isso é uma coisa muito grave. É por isso que a gente já está, desde o primeiro turno, falando essa questão, que é importantíssimo, é fundamental que no Brasil, com esse Congresso novo, se volte a ter, volte a ter que, aliás, o voto branco, esse voto nulo, né, ele seja convalidado, ele seja um voto que passe a valer, então, porque ele é uma expressão legítima do eleitor. Isso que a gente tem que fazer esses ajustes todos. Essa questão de quem vai para o poder ou quem vai para o poder, isso é absolutamente irrelevante quando o país tem princípios, né? Quando o país tem princípios, e sem princípios você não tem uma Constituição, isso é que é fato. A Constituição nunca é um código, ela não chega a ser esse movimento de normas e de leis, né? Essa questão mais assim de código de trânsito, normas técnicas, normas disso, aquilo, outro. A Constituição são os princípios. Quais são os nossos princípios fundantes? Né? Acho que acho que deu para entender mais ou menos o que é que está acontecendo. Bem. Essa questão das inserções, elas são muito... Ela não é uma coisa só, tá? Isso já vem... A própria não apuração, a negativa de apurar o voto aliás, de apurar essa questão dos institutos de pesquisa, porque está na lei eleitoral. Você não pode criar uma comoção de última hora e que diga que vai ter quem fulano vai ganhar, que ciclano vai ganhar, começa a dar depressão, e um lado que vai perder, o outro vai ganhar. Isso é uma maluquice. Isso não foi analisado. Esse é um ponto central.
essa questão das exceções, ela vem dentro dessa cauda, né? E a gente tem outras coisas muito mais graves também, por exemplo, como essa liberação de transporte agora. Nós vamos já A gente vai falar disso Norton, também. porque agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu já reforço a você que está aí nos assistindo, participe, mande sua opinião sobre tudo que nós estamos falando aqui. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e vamos trazer agora um tema ainda relacionado ao que nós falamos no primeiro bloco. Fernão Lara Mesquita, que é diretor do Grupo Estado, que é o grupo responsável pela publicação do jornal O Estado de São Paulo, em setembro, falou que força para calar a boca não é a mesma para convencer. Nesse momento de país no contrapé, a Gestapinho do nosso Führer tem força para calar bocas aqui e ali. Mas não para convencer. Para convencer é preciso persuadir, como dizia o Unamuno no seu famoso discurso. E para persuadir, falta-lhes a razão, o direito e a legitimidade nessa luta. Fernão fala ainda da relação de nazismo e censura. Não conseguirão calar um país inteiro na era da internet. Ninguém tem mais desculpa, gente. Cada um vai ter que se assumir. Nazista é quem censura e não quem é censurado. Aliás, Gabriel, desculpa te interromper. Galera. Antes da gente falar sobre esse assunto que você vai abordar agora, eu queria que você, Norton, desse sua opinião sobre o que o Fernão falou aí, né? Ele compara até com o nazismo. Não, só isso. Né? A gente tocou isso. Ele é um dos decanos do nosso jornalismo. Essa família Mesquita, Era tipo, vocês têm ideia, os Mesquita, eles chegavam a pular, eles chegavam a roubar a fazenda para libertar escravo, tá? Para levar escravo para os quilombolas. Eles têm essa tradição. Na época também da linha dura ali, do regime, né? Do regime militar, quando o general Rademacher, quando o almirante Rademacher assume, né, essa questão, ele também eles fizeram a mesma coisa libertando presos políticos que tinham. Na verdade, eram presos de opinião, de opinião. Essas coisas estão passando dos limites. Esse pessoal, quando esse paulistano levanta, é porque a situação não está confortável. Entendeu? Eles têm muito essa coisa. O Brasil deve muito a eles nesse sentido. Sabe? São pessoas muito, muito cordiais. Eu acho bem legal esse pensamento que ele falou de que tem que ter argumento para convencer. Não adianta mandar calar a boca. Você não consegue calar um pensamento, entende? É uma coisa que não tem como. Você pode até dizer assim, obedeça, faça o que eu estou mandando e tal, porque é chibata e tal. Mas assim, você não tem como, para convencer e para dobrar, para mudar opiniões, para converter, você tem que ter argumentos. E os argumentos não estão aparecendo, eles estão saltando. É como se fosse assim, um casuísmo do outro, estão usando a força apenas do cargo que eles têm, mas não são figuras que você possa dizer assim, tipo, olha, ele está com raciocínio lógico, ele tá defendendo, tem uma coerência no que está fazendo, não há nada disso, está longe da capacidade de coerenciar. Tanto que nós temos o próprio Alexandre de Moraes xingando também, né? falando dos bilhões que foram roubados, do dinheiro que foi para Porto Mariel, do dinheiro que foi para não sei onde, do dinheiro que foi para não sei onde. A gente tem tudo isso, eles mesmos falando contra eles. Censurando as palavras até de um ex-ministro, né, que era decano da corte há pouco tempo. Então, essa situação é uma situação que está preocupando todo mundo. Acho que não tem ninguém que seja tranquilo em relação a isso. Acho que nem mesmo o pessoal do PT, viu? Porque eles sabem que já foram vítimas disso também, né? Desse tipo dessa movimentação judicial. Isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa saudável. Eu acho que essa reforma do judiciário está se impondo e o Congresso, que é quem faz isso, o Senado, junto com a Câmara, essa parte legislativa, a gente vai ver tudo isso aí. Inclusive, é uma ideia do Mourão, senador Mourão, não, agora... Né? Atual vice-presidente. Vice-presidente, senador por Rio Grande do Sul, ele acabar com a votação, com essa coisa monocrática, da decisão monocrática, que só um juiz decide uma questão que tem que ser da corte. Isso não pode. Gabriel Viana.
Olha, na votação de 2 de outubro, o ex-presidente Lula obteve 57.259.504 votos. E o presidente Jair Bolsonaro, 51.072.345 votos. Em votos válidos, isso representou um placar de 48,43% a 43,20%. Entre todos os que votaram, 46,30% a 41,29%. E considerando o universo total de eleitores, que significa 156.454.011 eleitores aptos a votar, incluindo os quase 21% que se abstiveram, Lula obteve 36,60% contra Bolsonaro, que teve 32,64%. No primeiro turno, Bolsonaro e Lula tiveram votação subestimada ou superestimada por pesquisas em 21 estados. O que esperar para o segundo turno? A taxa de convergência entre pesquisas e resultados no segundo turno é maior, mas os erros dos institutos em 2022 aumentou o ceticismo em relação às previsões das pesquisas eleitorais. Por enquanto, a atual disputa caminha para ser a mais apertada desde a vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves em 2014. Norton? É o que a gente tem falado. Os dados estão aí. Em números totais, o Lula teve 36% dos votos. Né? Qual é o valor? 57 milhões. Isso. 57 milhões. E o Bolsonaro teve 32,60%. 60% que está, em termos de números totais, 51 milhões de votos. Isso. Então, isso é um universo de 156 milhões. Para ser metade mais um, são 78 mil votos. Mais um, vamos dizer assim. Né? A gente pode até fazer essa soma exata, pegando a quantidade exata, que a gente diz o número exato que está rolando. O que está acontecendo é que nenhum dos dois candidatos que nós temos aí está nesse patamar de 78 milhões de votos. Não vai chegar nem perto, na minha visão. Não vai chegar nem perto. Gabriel, entendeu? O que é que nós temos sobre abstenções, que ainda continua no mesmo assunto, para a gente continuar abordando? Abstenções no segundo turno, uma disputa acirrada. Entenda as ações do STF que visam diminuir o número de não votantes. Vamos conferir. Desde 1989, a abstenção no segundo turno é maior do que no primeiro. Com a expectativa de uma disputa apertada na corrida presidencial, a abstenção será decisiva para o resultado das eleições. No primeiro turno, a abstenção no nosso país foi de 21%. 32.700.000 brasileiros não votaram no primeiro turno. Por isso, em uma tentativa de diminuir a abstenção, o STF autorizou prefeituras do país a conceder transporte urbano gratuito no próximo domingo, dia 30, data do segundo turno. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para o STF. Como o transporte de eleitor é proibido na legislação eleitoral, a decisão de última hora dá aos prefeitos a segurança jurídica para transportar eleitores sem a caracterização de crime eleitoral ou improbidade administrativa. No entanto, preservando-se, o ministro Barroso deixou claro não tratar-se de uma gratuidade universal do transporte. A medida exige lei específica e caberá a cada prefeitura disponibilizar ou não o transporte para o eleitor. Norton? Essa foi uma das coisas que a gente estava comentando, que era... Porque é proibido, né? Pela legislação, você não pode transportar eleitor. Mas aí no primeiro turno não tivemos esse transporte de eleitor. Aí agora no segundo turno eles liberaram essa questão? Não, e vale lembrar que não é só o transporte urbano, pelo menos aqui no Ceará, intermunicipais também. Mas assim, entram. Imagina assim, todo mundo inventar de entrar dentro do... Quem é que vai pagar isso? Pois é, eu fiquei me perguntando, a empresa vai ficar no prejuízo? Não, quanto né? É que vai, quanto é essa matéria, ela aliás, nacional, né? O tribunal falou com muita clareza que os gastos não o Barroso falou, o ministro Barroso disse que não é autorizado por ele, porque isso exige um orçamento prévio. Sim. Tá? Como é que eles oportunizam isso da maneira assim? Né? Fica muito... Agora acabou dando... Essa ação acaba gerando outras coisas também, porque tem gente que está com o transporte liberado, né? Tem gente fazendo um monte de coisa também para tirar eleitor de
do voto, vamos dizer assim, né? Como assim, Norton? Porque dia 28, dia 28 vai ser o dia do servidor público. Sim. Dia 28, É no verdade. caso amanhã, tá? Feriado. Aqui no Ceará o feriado foi adiantado. Não sei se você... Não, eles adiantaram exatamente por isso. Ó. Aí eles adiantaram aqui, mas em outros estados está lá. Vai ser na sexta-feira. Aí o pessoal fala que vai emendar, que eles vão emendar. Aí emenda sexta, sábado, domingo, né? Que é aí o dia da votação, entendeu? Quem não tiver interesse nessa história do voto acaba... Vai viajar, né? Acaba viaja e não vai. Aí, na sequência, você tem dia 2, que é finados, que é outro feriado. Então, você tem uma possibilidade, um feriadão, muito grande. Isso está mexendo muito com a cabeça de todo o pessoal. Sobretudo nessa região. Tá? Então, o pressuposto aí é que, assim, ó, a abstenção ela vai impactar diretamente na votação do Lula. Isso é uma coisa que o pessoal está comentando. Porque eles acham que a abstenção não impacta. O impacto da abstenção, ele também acontece com o Bolsonaro e acontece com o Lula. Né? Mas, assim, eles acham que... A galera acha que 75% desse impacto da abstenção, ela pega o Lula de frente. Por isso que tem muita gente dizendo, né, que essa votação, que a abstenção vai decidir essa eleição. Ou ela vai ela vai desmoralizar de novo as pesquisas, ou ela vai acontecer aquilo tudo lá. Mas a gente sabe que algumas coisas, tem muito voto que não está sendo declarado, porque as pessoas não querem entrar nessa polaridade aí, né? Está todo mundo com medo. Tá? Tipo assim, não quer falar, não vou dizer para que está usando, que vão... Está muito parecido com aquela eleição do Collor contra o Lula em 89, em alguns cenários. Porque você vê, assim, era muito ruidoso esse movimento pró-Lula na cidade, né? E o Collor, ninguém via, o Collor não aparecia. Aí quando veio a eleição, o Collor ganhou a eleição, aí que os coloridos apareceram na rua, né? Até então estava todo mundo assim, tipo, eu não vou me meter nisso porque tinha carro quebrado, tinha gente jogando pedra no adesivo de carro, né? Tinha todo tipo de coisa que você possa imaginar. Tem vizinho brigando. O cara bota uma bandeira. Hoje são as toalhas, Brasil, né? Na memória vem a galera, bota a toalha do Lula, né? Aí faz aquela confusão, aí tem uns caras que botam seta, assim, né? Apontando para né? Seta com essas palavras proibidas, né? Para a toalha do Lula, entende? E vai... Né? Tem um meme... Eles não estão com o espírito da Lourdes, né? De sentar na calçada com as vizinhas. Para conversar com as vizinhas. Eu observei até no candidata do Piauí. Mas não tem como mais, né, cara? Não tem. Você não consegue nem puxar uma cadeira. No meu condomínio tá desse jeito. Eu já ia te falar isso, Gabriel. No primeiro turno eu não vi nada, assim, pelo menos... Tinha uma coisa que a gente até botou aí, que era a intolerância, estava acontecendo, que era assim, ambos os eleitores ficavam... Né? Mas entre os eleitores petistas, isso é uma pesquisa da Quest, entre os eleitores petistas, 48% não aceitariam de maneira alguma que um filho dele casasse com um petista. Não, casasse com um bolsonarista. Não, o petista não aceitava casar com bolsonarista. E os bolsonaristas, 33%, falavam que ficariam infelizes. Se casasse com um petista? Ficariam infelizes, mas não é assim. Não era aquela coisa assim, tipo, eu expulso você da minha casa ou você não vem mais pro meu churrasco, né? Vai ter muita picanha agora, né? Você não vem mais pro meu churrasco. Essa picanha. Você não vem mais pro meu churrasco, né? Nem apareça aqui em casa, você não vai fazer... Desse churrasco você não come. Filho meu não casa com bolsonarista, né? Filha minha não casa com bolsonarista. Aí, nos bolsonaristas, dizia assim, que 32% falavam, não, ficariam infelizes com a decisão e tal. Quando você vai ver, de que lado está mais a intolerância, né? Essa é uma maluquice muito grande, porque isso está refletindo na votação, na quantidade de pessoas que foram votar. Essa eleição virou eleição entre antibolsonaristas, entre o antibolsonarismo contra o antipetismo. Né? De fato. Sendo que o antipetismo levou um gás muito pesado por conta da eleição do Sérgio Moro para o Senado no Paraná. Ele retoma toda essa questão do lavajatismo aí, nessa reta final. Né? E eu não estou vendo também as campanhas usando, tá? Não estão usando muito assim. Norton, agora a gente vai ter que ir para uma rápida pausa. Vamos aí e já a gente está de volta para comentar isso e muito mais.
Nosso Da Hora está de volta falando que em Parambu, interior do Ceará, a população faz festa em apoio a Jair Bolsonaro. Uma das pessoas que aparece na movimentação é o deputado federal Genesias Noronha. Norton, quando eu vi esse vídeo, eu lembrei de um filho de uma amiga minha, inclusive um abraço para o Davi, que me assiste, que ele sabe dançar as danças do TikTok, tanto do Bolsonaro como do Lula. Quando eu vi aquilo ali, eu achei tão interessante. Trazer ele aqui. Trazer ele aqui para fazer. Mas isso é uma coisa engraçada. Ó. Isso é no interior do Ceará, na região de Emus, né? Parambu, né? A cidade lá. Mas veja que é muita gente, né? Não é? Parece até que você está em outro canto, assim. Quando você vai ver essa votação do Bolsonaro na região, que no primeiro turno foi bem maior e bem acima do que estão falando, essas pesquisas colocam o Bolsonaro com 28% na região. Ainda, como se não tivesse assim, acrescentado nenhum voto até agora de campanha, quando a gente sabe que o volume aumentou, né? Eu não sei se eles pegaram, se eles detectaram esse movimento lá, mas pelo que a gente está vendo aí, é uma maioria muito grande. Em Fortaleza, por exemplo, que a gente tem relatos assim que a gente vê, muita gente falando que, né, Bolsonaro em tudo quanto é canto, sobretudo na periferia, e muito apoiado naquela questão, daquela participação do Lula lá no complexo do Alemão. A partir dali também teve umas inflexões ali, né, no andamento do discurso das pessoas que vão votar, tipo, acelerou algumas decisões nesse sentido, né? Isso vai ser uma coisa muito engraçada, porque amanhã, né, amanhã é o debate, né, o último debate, vai ter eles vão ter você vai ver que vai ser uma coisa assim, bem, tipo, cada um na sua, porque os dados já foram lançados, né? Então, a sorte está lançada já, vamos dizer assim, né? E é o que está embalando muita coisa do que estão imaginando. Se tiver mesmo esse gap aí, de pesquisas não conseguirem captar essa faixa de 7% a 9% do Bolsonaro, vai ser sempre essa mesma confusão. A gente já viu aqui várias vezes, né? Quantidade de erros que passaram. Já tem uma expectativa muito grande nessa questão dessa alavancada de voto do Bolsonaro na região Nordeste e, sobretudo, que a cena se movimentou para o estado do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais e estado de São Paulo, né, onde o Bolsonaro está apoiado em cima desses governadores. No Rio já tem modificação, né? Em Minas Gerais também já tem modificações. A gente mostrou as imagens ontem de Governador Valadares, Mogi das Cruzes, um monte dessas coisas. Estão aparecendo muitas essas cenas lá. De fato, foi um erro estratégico ter chamado um governador eleito como Zema para uma briga, né, da maneira como ele foi feito, ameaçar fechar as torneiras do estado de Minas Gerais. Essas coisas vão ter todas repercussão. Agora, o que é que vai sair no domingo? Vai ser... Tem muitas variações, né? Tipo, essa coisa da abstenção que a gente já falou, vai ser muito clara. Mas, de qualquer maneira, independente do resultado, que a gente vai ter vamos ter um governador, vamos ter um presidente eleito com menos de 78 milhões de votos. Isso é uma coisa... Isso é que tem que ficar ele claro. Realmente não tem a maioria do apoio brasileiro. Não vai ter do voto que deveria ter sido dado, né? Bom, tem muita coisa também, o seguinte... muita gente agora estava criticando até que era você poder justificar o voto pelo aplicativo. Você poder dizer por que não votou pelo aplicativo. Você pode usar o aplicativo para dizer que... Justificar. Para justificar o voto. Já tinha gente questionando isso, já, como se fosse uma coisa que não era desejada, que teria que ter feito manter, de certa maneira, essa obrigatoriedade do voto nesse sentido, né? Eu acho que se a gente tivesse colocado no Brasil, talvez em tese, né, essa questão se o voto tem que ser obrigatório ou não, teria que ser uma coisa para sair da campanha. Nós tivemos vários candidatos a deputado federal e tal. Nenhum deles falou dessa questão do voto obrigatório, de desobrigar o voto,
E nenhum deles falou dessa questão do voto branco, né, de validade. Esperamos que no Congresso agora a gente tenha uma série de questões que vão, né, melhorar o nosso sistema, porque o principal é isso, não adianta você ganhar a eleição e você não ter legitimidade. Né? Não adianta você ganhar a eleição e você estar com a correlação de força completamente esquisita. Né? Eu, particularmente, não acredito mais nessa remontagem do Centrão com outro nome, entende? Independente de quem ganha a eleição. Se o Lula ganhar a eleição, aí vai remontar um Centrão para ele dentro do Congresso para ele poder governar. Né? O Centrão é outro nome que você pode dar. Eu acho que essa base fisiológica, ela perdeu muito espaço nessa agora, sobretudo tem uma juventude muito forte lá e muito forte dentro de redes sociais, principalmente. Olha, antes da gente ir para o próximo assunto, Nayara e Norton, queria mandar aqui os nossos recados. Quem está aqui com a gente na audiência, o Cristiano Nobre, do Gereissati 1, falou mais cedo, o Luciano, do Passaré, a Liduína, da Calcaia, disse que ama esse programa, muito obrigado, o GG, tem muita gente aqui falando também, a Dalila, lá da Calcaia, quem também está falando, mais um telespectador aqui que não se identificou, mas que está dando boa tarde e diz que é um telespectador assíduo do nosso programa. Realmente uma audiência muito qualificada e, claro, participem, a gente continua, o WhatsApp está aparecendo na sua tela. Tem também o QR Code, né, Nayara? Sim, que nós estamos ao vivo, estamos em transmissão ao vivo no YouTube. Eu também gostaria de mandar uns abraços aí, né, para Cláudia Chaves, Aline Farias, Diamice e Mona Lisa Farias. Tu sabe que elas têm um grupinho assim, tudo Farias do mesmo saco. Olha aí o trocadilho. Que são todos da mesma família. Agora nós vamos falar sobre Auxílio Brasil. Por favor, direção, pode colocar. Na noite desta quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, negou um pedido do PDT para suspender o empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil e do benefício de prestação continuada. O plenário da Corte ainda deve analisar o tema. Norton, e aí o que é que você me diz? Eu também gostaria de saber de você da importância desse auxílio, né? O empréstimo consignado foi uma das grandes coisas que mexeu muito com essa né, cabeça do pessoal. Eles tentaram, de toda maneira, impedir que as pessoas tenham acesso a crédito. É uma questão que o cara está lá precisando fazer as compras dele, cara. Ele está recebendo esse valor pequeno lá. Aí você abre essa possibilidade de você ter um crédito. Isso é um jogo já do mercado financeiro. O mercado vive disso, né? Ele oferece um juro em cima de você. Você pega isso, com isso você consegue comprar mais coisas. O que está acontecendo com essa política de transferência direta de renda, ela chegou para ficar. Não adianta. Não adianta entrar contra o STF querer proibir. O ministro foi correto aí em arquivar. Nós vamos agora para um rápido intervalo. É aquele momento da propaganda eleitoral. Como o Norton sempre dizia, não temos nada a ver com isso. Nós já voltamos. Estamos de volta e já vamos começar com notícias nada animadoras, né? Hoje aqui em Fortaleza, um adolescente que vinha do colégio foi covardemente morto por um ladrão de celular na Rua D, esquina com Cônego Lima, Sucupira, no bairro Serrinha. Aí na imagem nós podemos ver o momento em que ele foi abordado. Os bandidos pegam os pertences do menino, né, do adolescente, e ainda assim, no momento em que você vai ver agora que ele corre, ele é atingido. Norton? Sem comentários, né? A cena fala por si, é uma coisa completamente... Não tem nem o que falar. Primeiro a gente deseja nossas condolências à família. A família, exatamente. Falando em crimes violentos, um homem de 45 anos... foi assassinado a tiros no estacionamento de um supermercado no bairro Aeroporto, aqui em Fortaleza, na última sexta-feira. Segundo as apurações, a vítima foi surpreendida por suspeitos encapuzados que chegaram no estacionamento, chegaram em um veículo. Em nota, a SSPDS informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investigará o caso. Gabriel?
E o delegado Bruno Figueiredo se manifestou sobre como as investigações são tratadas. Oi, pessoal. Indo aqui a caminho da delegacia, eu parei para gravar esse vídeo. Hoje um cidadão na nossa área sofreu um latrocínio, roubaram o comércio dele e do nada um dos bandidos deu um tiro no rosto dele. Levaram o carro e fugiram. Nós percebemos, eu e a minha equipe percebemos que pelo menos 2 deles estavam com tornozeleira eletrônica. Diante disso eu fiz um ofício, solicitei a SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, as informações com relação a se havia alguma pessoa com tornozeleira eletrônica naquela hora e naquele local. A SAP nos informou que poderia me fornecer apenas, só poderia dizer se havia ou não alguém lá com tornozeleira, mas não poderia dizer os nomes, isso somente com autorização judicial. É incrível porque nessas alturas do campeonato eu já poderia estar com esses 2 homens presos e descobrir quem era o outro e prender os 3 em flagrantes, mas não posso por conta desse detalhe legal. Olha, são situações lamentáveis, inclusive temos novidades em relação ao crime que ocorreu no colégio lá em Sobral, né, em que um adolescente atirou e um dos adolescentes atingidos morreu. A polícia concluiu que o tiro na escola em Sobral foi acidental e que vítimas não praticaram bullying. Essa é a resolução, Norton. Acidental. Vamos seguir. E voltando para a política, PTB e Patriota decidem tornar-se um só partido. Veja detalhes. Nesta quarta-feira, o PTB e o Patriota anunciaram um acordo para a fusão das legendas. Em comunicado enviado à imprensa, os partidos dizem que a decisão foi tomada por unanimidade pelas direções das 2 siglas. O novo partido, de acordo com a nota, será chamado Mais Brasil e usará o número de urna 25. E aí, Norton, você estava fazendo aqui um comentário? O Roberto já foi vetado nesse partido, né? Ninguém pode entrar com granada. Né? E vocês lembram do vídeo que exibimos ontem dos policiais falando sobre a sigla CPX? Temos atualizações, confira. A Corregedoria Geral da Polícia Militar de Santa Catarina analisa as falas do subcomandante do BOPE, Major Felipe Sommer, em entrevista a um podcast para verificar os procedimentos administrativos decorrentes. Na fala, o major afirmou que a sigla CPX significa Cupincha Parceiro do Crime. A sigla CPX entrou no meio de uma polêmica após Lula aparecer com um boné com a sigla durante uma agenda de campanha no último dia 12. Defensores de Lula e de movimentos sociais rebateram, afirmando que a sigla é uma abreviação de Complexo do Alemão. Norton, o que é que você me diz dessa investigação? Não, isso aí tem sentença decisões, tipo, nas investigações tem lá falando que é a sigla. Eles dizem, não foi isso, esse negócio não saiu do nada, não. É uma coisa que tem lá já, não adianta entrar, né? Ou a Letícia Sabatella botar isso na cabeça, ela tem que a gente colocou outra lá, ela era contra a transposição, agora está com o chapéu de CPX na cabeça, né? É um negócio maluco, né? Mas eu queria falar um negócio engraçado, que apareceu a notícia aqui agora, era sobre o Putin. O Putin tinha um discurso todo de que ele ia usar uma bomba atômica, né? É uma guerra nuclear na Ucrânia. Mas é uma conversa completamente furada, porque na verdade é o seguinte, a bomba atômica dele, a gente tem falado isso há muito tempo, já é o frio, né? Já começou, a gente está com várias notícias nesse sentido, né? A Hungria brincando com a cara do Macron, porque ele está comprando o gás liquefeito dos Estados Unidos muito mais caro do que eles têm. Aí os húngaros agora estão dizendo assim, agora que você reparou, né? Teve uma sessão de um ricão, que foi eleito deputado, eu acho um dos caras mais ricos lá, deputado britânico agora, que virou primeiro-ministro lá, esqueci o nome dele, mas é tipo um indiano, né, para colocar. E tem toda essa movimentação e que essas coisas vão ter repercussões, queiram ou não queiram, nessa política nacional. Tá? Então, de certa maneira, por isso que a gente está tendo essa votação. Nós vamos ter um presidente que vai ser eleito, mas não vai ter ninguém que tenha 78 milhões de votos no país, né? Isso é uma coisa a se pensar, tá? É uma coisa a se rever, uma coisa... Até quem vai ganhar essa eleição, quem ganhar a eleição, ele vai ter que ter isso em mente,
Nós não vamos ter um presidente que não vai ser eleito pela maioria do povo. Uma coisa é preocupante, né? Em certo sentido. Vai ficar assim. E a gente tem um histórico aí de todas as eleições, né? Inclusive, fez um especial. A gente podia tocar agora para o pessoal já acompanhar e entender mais ou menos o que é que está acontecendo no processo todo. Cada eleição é uma história, né? Essa eleição foi o quê? A eleição do STF, né? Deixa eu dizer, né? Já tive a eleição da Tarja Preta, a eleição tive a eleição da era tucana, a eleição da era petista, a eleição da era não sei o quê. E essa vai ser a eleição do STF. Né? Por favor, direção, eleição pode do Lava colocar. Jato. Em 1989, a eleição da redemocratização. Só em 1989, os brasileiros voltaram a escolher diretamente um presidente depois de 27 anos. A eleição de 1989 foi disputada por 22 candidatos, até hoje um recorde. E também foi marcada pelos debates na TV, além de uma cobertura jornalística panfletária e tendenciosa. O favorito era Leonel Brizola, mas Fernando Collor, filiado a um partido nanico, empolgou o país em capas de revista como o Caçador de Marajás. Collor introduziu as pesquisas qualitativas, técnica de sondagem da opinião pública que possibilita aproximar o discurso político do pensamento do eleitor. A eleição foi decidida no segundo turno, com Collor derrotando Lula, então apenas um desconhecido líder sindical do ABC paulista. 1994, eleição da era tucana. Em 1994, após o impeachment do ex-presidente Collor, a eleição tinha um favorito, Lula. Mas, meses antes da eleição, o governo Itamar Franco lançou o Plano Real, que controlou a inflação e melhorou a economia. A popularidade de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, o então ministro da Economia, disparou. Lula criticou o real, afundou nas pesquisas e FHC venceu a eleição no primeiro turno. Foi o início de 8 anos de hegemonia do PSDB. 1998, a eleição da primeira reeleição. Em 1997 foi aprovada a emenda da reeleição, com denúncias de compra de votos dentro do Congresso, abrindo um caminho para um presidente da República disputar no cargo a reeleição. E assim, FHC disputou e ganhou mais um mandato no primeiro turno, mais uma vez enfrentando Lula e agora aliado do antigo rival Leonel Brizola. Brizola chamava Lula de sapo barbudo e o PT de UDN de macacão, mas esqueceu divergências para combater o desmanche da era Vargas e as privatizações da era tucana. A eleição de 1998 introduziu as polêmicas urnas eletrônicas e também os comerciais de TV. 2002, a eleição da era petista. Lula chegou à eleição com uma nova imagem. Contratou Duda Mendonça como marqueteiro, passou a apoiar o Plano Real e nomeou o empresário como vice. A estratégia de Lula para acalmar o mercado deu certo. No final, Lula derrotou o candidato José Serra com 61% dos votos no segundo turno. Serra teria sido cristianizado pelo próprio partido. Ciro Gomes chegou a figurar em segundo lugar, mas afundou após uma série de declarações que repercutiram muito mal. 2006, a eleição do Mensalão. Lula disputou a reeleição após o escândalo do Mensalão, que quase terminou em impeachment. Lula parecia destinado a vencer no primeiro turno, mas a prisão de assessores do PT e a fuga de um debate abalaram sua campanha. No segundo turno, os petistas contra-atacaram, colaram no tucano Geraldo Alckmin as privatizações, o acusaram de ser contra os pobres e de querer acabar com o Bolsa Família. Alckmin recebeu menos votos no segundo turno e assim, Lula foi reeleito. 2010, a eleição da primeira presidente mulher. Com alto índice de popularidade, Lula apresentou como candidata à sucessão uma mulher, Dilma Rousseff.
os tucanos voltaram a lançar José Serra. Serra tentou encurralar Dilma com uma campanha pautada em moralismo. No final, pesou a popularidade de Lula e Dilma ganhou no segundo turno, tornando-se a primeira mulher a chegar à presidência. 2014, a eleição do fim do PSDB. A eleição de 2014 foi marcada pelos surpreendentes protestos de abril de 2013 e por outra polarização entre PSDB e PT. Dilma disputou a reeleição contra Aécio Neves. Após a morte de Eduardo Campos, do PSB, Marina Silva entrou na corrida presidencial, mas desabou nas pesquisas após ataques do PT. Dilma foi reeleita por apenas 3,28 pontos percentuais a mais que Aécio Neves no segundo turno. A petista e o tucano gastaram 570 milhões de reais com muitas doações de empresas acusadas de corrupção na Operação Lava Jato. 2018, a eleição da Lava Jato. Após o impeachment da presidente Dilma, a prisão e a inelegibilidade do ex-presidente Lula, a eleição de 2018 levou Jair Bolsonaro ao poder. Depois de escapar de um atentado à faca, Bolsonaro venceu com 55,13% dos votos contra 44,87% de Fernando Haddad, do PT. Sem tempo de televisão, sem recurso, as eleições de Bolsonaro, defensor do regime militar, representou o fracasso do sistema e de seus representantes políticos. 2022, a atual eleição. Os principais candidatos são o presidente Jair Bolsonaro, agora no PL, que disputa a reeleição, e o ex-presidente Lula, do PT, que busca um terceiro mandato após ser condenado, preso e agora estar livre, depois do STF anular julgamentos de 3 instâncias do Poder Judiciário. Durante todo o primeiro turno, os institutos de pesquisa indicaram a vitória de Lula ainda no primeiro turno. E mantiveram Bolsonaro abaixo dos 40%. A estratégia do já ganhou acabou falhando. E agora, Lula e Bolsonaro terão um novo confronto nas urnas no próximo dia 30 de outubro. Eu gosto muito desses especiais, Norton, e eu estava aqui pensando, qual região você acha que esse ano decide a eleição? É o Sudeste, né? É onde está todo mundo lá, tanto que nessa reta final vai estar todo mundo lá. O Bolsonaro termina no aterro do Flamengo, o Lula não sei onde é que vai estar. Mas se você for prestar atenção, está todo o movimento lá. Com essa movimentação do Zema, por isso que todo mundo comenta, né? Já é um clima de virada, né, muito forte. O Zema teve 56%, 59% dos votos. Né? Aí o cara lá, que era ligado ao Bolsonaro, acho que é Zé Maria, assim, esqueci agora. Ligado ao Lula? Não, ligado, o que terminou em terceiro lugar em Minas, né? É que não teve força suficiente para gerar o segundo turno. Mesmo sendo, mas somando ele e o Zema, dá 63%, mais ou menos. A mesma situação acontece em São Paulo, com esse palanque muito fortalecido que está lá. Porque o Rodrigo Garcia, que é o governador, os votos do Rodrigo Garcia se somam aos votos do Tarcísio, né? Claro que não é essa equação, não é 100%, assim, tipo, vai acontecer isso, não é uma coisa determinista, né? Mas o Bolsonaro também vai para esse patamar de 63%, vamos dizer assim, né? Em torno, ele está ali dentro daquela... É a zona dele, né? Se acontecer essa coisa em Minas, as pessoas acham que não é impossível de acontecer. Olha, Norton, estamos chegando ao fim. Aí a gente já vai ter vamos ter um outro posicionamento. Quem tiver... Agora, deixa de ser uma coisa engraçada. A gente viu também que tem um especial que a gente fez sobre as pesquisas, né? Que está muito claro. Está nas redes sociais, que você pode acessar pelo QR Code. Quem estiver cantando vitória, cantando essa coisa com as pesquisas, né? Pode novamente ter uma frustração muito grande, porque eles não estão identificando aí na faixa de 7% a 9% dos votos do Bolsonaro, eles não estão aparecendo nesse diagnóstico aí que a gente está vendo. É isso, né, Nayara? Isso, estamos chegando ao fim. Agradeço a participação de todos vocês.
E, Gabriel Viana, suas considerações finais? Sempre um prazer estar aqui nessa bancada, já virou o meme da hora aqui a bancada. Essa cadeirada. E, claro, amanhã a gente está aqui, última sexta-feira antes das eleições, deve ser um pouco movimentada, né? Último dia de... Amanhã vai ter toda essa questão. Eu acho que amanhã as campanhas vão estar todas de stand-by, que vai estar todo mundo preparado para esse debate, esse último debate. Sim, né? Mas ele não vai ser tão importante quanto foi aquela abertura da Band. Eu acho que aquele ali foi o mais... Quem tiver de salto alto, né? Bom, esperamos, né? Esperamos vocês que os queridos amanhã. Que nós temos passado a vocês informações que tenham sido úteis. Né? Esse é que é o objetivo. Notícia de utilidade pública. Muito bem. É isso. Até amanhã, gente. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.